pessoal! Vamos agora então para a segunda parte do nosso conteúdo de estatística. No slide anterior, nós apresentamos o que é estatística e a utilidade da mesma nas diversas áreas do conhecimento. Mais uma vez aqui, apresentamos uma dessas utilidades que veio responder a pergunta o que leva o público aos estádios e pode ser muito útil na área de marketing, por exemplo. Se, por um acaso, eu tivesse uma indústria, um comércio voltado para produtos esportivos, eu poderia utilizá-la. Eu poderia decidir, por exemplo, onde eu iria aplicar o meu dinheiro na área de propaganda, no meio de um jogo de futebol ou no meio de um jogo de futsal. No caso, se eu tiver um dinheiro suficiente para poder fazer isso num jogo de futebol, seria muito melhor, porque eu atingiria muito mais pessoas, ok? Além disso, nós precisamos conhecer alguns termos do conteúdo de estatística, assim como os seus conceitos. O primeiro deles seria a população. Então, o que é a população? É o total de elementos de uma pesquisa. Não é o mesmo conceito que nós temos no dia a dia. No caso dessa pesquisa, sim, coincide o termo que nós usamos no dia a dia com o termo usado na área de estatística, mas depois eu vou dar um exemplo onde isso não acontece. A amostragem. A amostragem é parte representativa de uma população. No caso dessa pesquisa, foi utilizada uma amostragem com 2.334 pessoas, ok? E normalmente a estatística é feita com a amostragem e não com toda a população. Por quê? Porque se você for trabalhar com toda a população, normalmente isso é uma coisa muito cara e às vezes impossível de ser feita. Então, por isso, na maioria das vezes, o estatístico ele trabalha com amostragem. E aí você faz uma inferência estatística. Você pressupõe que se naquela amostragem a maioria das pessoas acha, por exemplo, que determinada coisa, então toda a população também vai achar. No caso, se a maioria dos entrevistados aqui acompanham futebol, então a maioria da população vai acompanhar futebol, ok? A variável. Nós temos dois tipos de variável, variável qualitativa e quantitativa. Nesse caso é qualitativa, porque nós estamos tratando de tipos de esportes. No caso, se eu quisesse fazer uma pesquisa para ver os alunos do EJA, quantos filhos têm. Então, tantas pessoas têm um filho, tantas pessoas têm 2 filhos. Então, eu estaria trabalhando com uma variável quantitativa, porque a resposta seria em números, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e assim por diante. Frequência absoluta é quando você conta e vai lá e dá o resultado. Então, no caso aqui dessa pesquisa, 1.890 pessoas das 2.334 falaram que acompanham o futebol, certo? Então, 1.890 seria a frequência absoluta, é o tanto de pessoa que respondeu que acompanha futebol. Frequência relativa já é porcentagem. Você teria que pegar essas 1.890 pessoas, desse número, e dividir por 2.334, que é o total de pessoas pesquisadas, que levou ao 81%. Ok? No caso, também é bom esclarecer que, normalmente, nas pesquisas, ao somar as porcentagens, dá 100%. No caso dessa aqui, não vai dar 100%, porque o pesquisador deu a oportunidade aos entrevistados de optarem por mais de uma modalidade esportiva. Por isso que a soma não vai dar 100%. Esse outro gráfico aqui, se trata de descarte de lixo eletrônico nos países da América Latina, ok? Eu coloquei algumas perguntas e nos meus vídeos vocês também verão que eu faço algumas perguntas e não coloco as respostas de imediato, que é para dar a oportunidade a vocês, mesmo de longe, de participar da aula. Então, no caso aqui, se vocês quiserem dar uma pausa, pensar um pouquinho, fazer a sua resposta para depois ver a pesquisa, isso é possível. Do que se trata o gráfico? Normalmente, para ver do que se trata o gráfico, você vai ver no texto, mas na grande maioria das vezes é no título do gráfico, até porque o título já está ali para isso, para ver se o gráfico te interessa, se aquela informação te interessa ou não de uma maneira rápida, tá? Então, no caso, se trata da quantidade de lixo eletrônico descartado dos países da América Latina, é o mesmo
que está no título, ok? Qual tipo de gráfico? Nós vamos ver que existem vários tipos de gráfico ainda nas nossas aulas. No caso, esse é o gráfico de coluna. Qual o país que mais produziu descarte de quanto foi o descarte de lixo nesse país? O Brasil, com 1.400 mil toneladas, ou seja, 1.400.000 toneladas. Cuidado com esse tipo de informação, pode enganar. Você tem que olhar aqui no eixo que está na vertical e também o que está informando lá no título do gráfico. Então, são 1.400.000 toneladas. Pode ser escrito assim, assim ou assim. Né? São esses 3 tipos. No caso, em concursos, vem muito esse tipo de resposta. Eu vou fazer uma aula explicando essa questão de se escrever os números dessa forma, que eu acho bastante importante. Quantos países produziram menos de 200.000 toneladas? 200.000 toneladas está aqui, ó. Então, eu vou na linha 200.000 toneladas, apenas 2 países estão abaixo dessa linha. Pouquinho aqui o Chile, mas está abaixo. Então, 2 países, o Chile e o Peru. Esse gráfico foi tirado desse endereço eletrônico, que mais uma dica que eu deixo para vocês. Usou qualquer coisa da internet, deixa o link aonde você tirou e quando é que você fez o acesso. E você saber daquilo é muito importante, porque se for pouco lixo, isso vai, né? Sendo administrado de uma maneira tranquila e não vai fazer tanto mal ao meio ambiente. Mas tanto lixo como a gente viu ali, também traz um alerta. O que vamos fazer com esse monte de lixo? E muitas cidades e faculdades, universidades têm trabalhado no sentido de conscientizar as pessoas que você pode consertar, doar, reutilizar ou reciclar esses lixos. Jamais jogar no lixo comum, que simplesmente você vai inutilizar aquele aparelho e também vai prejudicar o meio ambiente. Deixando mais uma dica, aqui em São José do Rio Preto nós temos a Cooper Lagos, que faz um trabalho de reciclagem com esses materiais, mas também você pode procurar outras pessoas que trabalham com isso, você pode revender, né, essa mercadoria que você tem, né, que aí na sua casa está sendo considerado lixo, ou você pode chamar aí lá na Cooper Lagos, levar isso, porque lá também tem muitas pessoas empregadas que dependem desse material que para você é lixo. Tá aí o telefone, pode ajudar também. E com isso a gente conclui a nossa segunda aula sobre estatística.